Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria ter você aqui. Já quero te convidar, né, desde quando eu abro aqui o podcast, a curtir, comentar, se inscrever no nosso canal, tá? Que isso é muito importante pra gente. Chegamos aqui no nosso 32º episódio, chegamos tão longe, né? Tô bem feliz. E hoje eu trouxe aqui um dos meus patrocinadores, que teve algumas pessoas que perguntou o que que era Aperto Digital, o que que a Aperto Digital fazia, então eu trouxe ele para a gente conversar um pouquinho, para ele explicar para você o que que é Aperto Digital, que eu explico meio superficial por cima e hoje ele vai dar os detalhes para você, que tem a ver com autismo também, tá, gente? É o Bruno da Aperto Digital. Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Gabi. Cara, obrigado. É um prazer imenso fazer parte disso aqui, de certa forma, da Aperto, poder apoiar. É um prazer imenso poder conversar contigo, te contar um pouco sobre a Aperto, dividir com os telespectadores o que a gente de fato está criando, buscando, como é que a gente enxerga isso, enfim. Oportunidade muito rica da gente estar junto aqui. Eu que te agradeço por tu ter abraçado o Podiost, tu foi um dos primeiros que abraçou a gente, você, né, e o Pedro. Eu não podia deixar de te trazer aqui para a gente conversar um pouco. Queria saber um pouquinho, Bruno, que o pessoal muito me pergunta. Quem é o Bruno? Quem é Aperto Digital? O que que o Bruno faz? O que que Aperto Digital faz? Explica um pouquinho. Tá bom, vamos lá. São perguntas complexas. Quem sou eu é difícil, mas vamos lá. Hoje eu estou CEO da Aperto Digital. Eu sou um dos fundadores. A Aperto, ela faz parte de um grupo de tecnologia. Esse grupo de tecnologia ele é focado em inovação. Lá dentro a gente tem um monte de coisa. É o Grupo Vex. Dentro do Grupo Vex a gente tem um monte de solução. E pós-pandemia, a gente teve alguns problemas no meio do caminho. Enfim, todo mundo teve problema pré, pós, né, durante a pandemia. E nisso a gente... eu sempre tive em mente o propósito. Do porquê que a gente está aqui fazendo o que a gente está fazendo. E o que nos motiva a fazer. Eu empreendo há 12 anos. E nesses 12 anos eu tive esse lampejo de, ok, deu certo, as coisas funcionaram, e algumas coisas também não deram certo, aí a gente aprendeu pra caramba, e depois da pandemia eu falei, olha, a gente tem que criar alguns softwares, a gente chama de SaaS. O que é SaaS? Software por assinatura. É o que você assina na Netflix, Netflix é um SaaS, que é você vender uma tecnologia por assinatura para alguém poder usar isso mensalmente, que são os clientes da Aperto usam. Nós pensamos e criamos alguns produtos como esses, e eu fiz questão da gente ter um produto voltado para acessibilidade. Por quê? Porque a gente sempre trabalhava com grandes projetos e esses grandes projetos de grandes empresas precisavam de fato de acessibilidade em algum momento. E aí a gente sempre esbarrava em ferramentas que não funcionavam, que não tinham propósito, que a gente imaginava, enfim. No Brasil, esse cenário de acessibilidade digital ele sempre foi muito pobre. As grandes marcas não levavam isso em consideração. Ainda é, né, Bruno? A gente está caminhando, é verdade, é verdade, é verdade. Não é ainda um processo muito, muito fácil. E nisso, a gente fez questão de criar algo que de fato resolvesse o problema. Só que nós não sabíamos o tamanho do problema. É um baita de um problema, é muita gente, é muita especificidade, é jornada pra caramba, mas a gente começou. E aí nós resolvemos criar a nossa ferramenta de acessibilidade digital para resolver alguns problemas específicos. Hoje a gente tem um ecossistema gigantesco, depois a gente pode pegar um tempinho para falar da Perto. Eu não gostaria de vender Perto aqui, eu acho que a gente está aqui novamente também por propósito. Eu acredito no que você faz e eu acredito que a Perto precisa estar próximo de pessoas que façam isso. A gente precisa fomentar isso. Eu acho que esse é o propósito de marca, que coincide com o propósito Bruno. E aí vamos lá. Bruno montou esse grupo de tecnologia, entendeu que nesse grupo de tecnologia poderia ter uma ferramenta específica de acessibilidade digital, criamos com um baita de um propósito e a partir daí fazem 3 anos que a gente vem ganhando mercado de uma forma extremamente acelerada, com muita entrega, com muita tecnologia e coisas pra caramba. A gente está em Blumenau e em Blumenau a gente é conhecido por conta do Oktober. Depois a gente pode falar do case específico. Mas o Bruno é um empreendedor que nasceu lá no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro. Ah, tu é carioca? Sou carioca. A gente não escolhe onde nasce, né? Ui, eu achei que tu era daqui, eu não sabia. Não, sou carioca, me mudei 26 vezes, rodei bastante, morei em tudo que é estado. Atualmente já também não estou diretamente em Santa Catarina, eu estou viajando o Brasil inteiro, o tempo inteiro. Enfim, eu fora Perto tem outras iniciativas que eu apoio, que eu faço parte, que eu invisto. Então eu estou o tempo inteiro viajando para poder dar conta dessa agenda. Mas eu fiz questão do grupo, mesmo a gente investindo em um monte de coisa, que eu assumisse a frente da Perto. Eu acho que
além de acreditar no propósito da Aperto, eu tenho... É algo que me dá vontade de fazer, sabe? Eu quero fazer com que a Aperto dê certo, porque depois que eu entrei nesse ecossistema e entendi o modus operandi de como as coisas de fato funcionam, mas de como elas deveriam funcionar, eu comecei a me empolgar mais em, poxa, de fato agora eu quero fazer diferente, eu não quero fazer a mesma coisa. E aí é nisso. E a Aperto é uma ferramenta de acessibilidade digital que a gente resolve todos os problemas que têm em relação à tela e uma pessoa. Então, pessoas cegas, surdas, com TDAH, dislexia, neurodivergente, enfim, a gente entende quais são as jornadas de navegação que fazem mais sentido para ela e a gente vai resolvendo. Então, o surdo, a gente tem a ferramenta de Libras, que interage com texto. Para o cego, a gente conversa com o leitor de tela dele e explica a informação. Enfim, tudo com inteligência artificial. É uma ferramenta brilhante. Hoje, a gente é a plataforma mais completa do mundo em acessibilidade digital. A gente tem o maior ecossistema, a maior solução, com maior possibilidades. A gente só é novo. Então, daqui a pouco, a gente vai ser a maior ferramenta do mundo em clientes, faturamento, mercado. A gente está caminhando muito rápido para isso. Mas hoje, de tecnologia, a gente está muito à frente do mercado porque a gente focou nisso. E, obviamente, por conta de onde a gente nasceu. A gente nasceu de um grupo de inovação. Então, o que a gente fez foi trazer inovação para essa vertente, né? Com esse foco que é a acessibilidade. Ô Bruno, deixa eu te perguntar, aqueles aplicativos no tablet que as crianças com autismo usam, vocês trabalham com aquilo ali também? Não, o nosso foco, em 99% dos casos, é resolver os problemas das marcas. Imagina que você quer ter autonomia para poder comprar em um e-commerce. E aí, poxa, a fonte é pequenininha, ou eu não entendo sobre o conteúdo, eu não consigo navegar. A marca do e-commerce nos contrata e a gente coloca a nossa tecnologia lá para facilitar para que as pessoas naveguem. Então, para site especificamente, para plataforma. Então, poxa, você está no colégio, acessou o ambiente de aprendizado, não consegue fazer a navegação, se ele tiver a gente, muito provavelmente a gente vai facilitar essa jornada de navegação. Então, aí, a gente vende... Nós somos uma empresa que vende para empresa. É isso. Ah, entendi. Eu achei que vocês montavam um sistema ali e vocês faziam tudo. Na maioria das vezes, não. Existem tecnologias próprias que a gente faz isso, mas não é o core do negócio. Por exemplo, a própria October também não é o... Criar totens acessíveis não é o nosso negócio principal. Nosso negócio principal, de fato, é vender licença para poder resolver os problemas das marcas digitalmente. E uma pergunta, a ligação da Aperto com o autismo. O que tu tem para falar sobre isso um pouquinho? O pessoal de casa quer saber o porquê da Aperto estar aqui comigo, o porquê sobre o autismo. Queríamos saber também se tu tens funcionários autistas na tua empresa também. Temos autistas, temos bastante gente com neurodivergências específicas. Então, eu tenho TDAH, eu tenho bastante coisa enfim, eu passo por um processo, por um acompanhamento e tal, e você vai entendendo as especificidades do ser humano, né? Cada um tem um detalhe, uma peculiaridade específica e que prefere consumir as coisas de um jeito diferente, enfim. Eu sou um desses e respeito muito essa jornada. Tem a máxima sobre acessibilidade que nada sobre nós sem nós, então, de fato, a gente precisa ter pessoas no time que nos ajudem a construir a ferramenta. Não adianta a gente fazer uma solução para uma pessoa cega sem ter uma pessoa cega que nos ajude a fazer essa curadoria. E assim por diante. No autismo é a mesma coisa. Só que no autismo é diferente. Porque no autismo a gente entende que, obviamente, tem um espectro muito grande e existe especificidade em cada etapa. Eu gosto de navegar de um jeito, você de outro. Enfim, todo mundo que está vendo a gente faz o processo ou tem uma jornada de aprendizado diferente da outra. O que a Aperto faz? A Aperto dá um monte de ferramenta para você conseguir navegar da maneira que faz mais sentido para você. Então, eu quero navegar nesse e-commerce por voz. Se é mais natural para mim usar a voz sem ter que usar o mouse, por conta da minha coordenação motora, ok, a Aperto vai te facilitar nesse processo de fazer navegação por voz. Poxa, eu não entendi esse conteúdo. Eu quero que esse conteúdo seja mais simples. Ele pode pedir para a ferramenta vai simplificar o conteúdo e vai ditar esse conteúdo para ele. Enfim... tem zilhões de possibilidades, zilhões de ferramentinhas que a gente vai colocando para poder facilitar a jornada de todo mundo, inclusive das pessoas com deficiência. Então, a gente entende que a gente foca em assistividade do que em acessibilidade, porque a gente ainda tem um preconceito muito grande quando a gente fala de deficiência, enfim, de acessibilidade no geral, porque
o problema não tá... Eu vi isso, eu participei agora. Eu tenho uma oportunidade muito grande de estar dentro desses fóruns e discussões específicas. A gente participou agora do da BNT, sobre a norma de acessibilidade digital que saiu agora, que isso é brilhante. Eu participei agora do evento de 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão, que aconteceu na semana passada em São Paulo, na Câmara. Foi incrível. E aí, quando você está ali, você fica entendendo o tamanho disso, o quão a gente está distante dos pontos e o quanto dá para fazer para melhorar, mas que de fato a gente ainda está distante. Mas quando a gente fala e eu vi isso lá, né, voltando ao ponto, quando a gente fala de acessibilidade ou de deficiência, o problema não está nisso, tá no que você pensa quando você pensa numa pessoa com deficiência, sabe? Vem todo um arquétipo, de fato a gente tem um preconceito muito grande que a gente precisa ir quebrando na sociedade. E quando a gente fala que 60 milhões de pessoas precisam de assistividade, que essas pessoas compram, consomem, estão na internet, etc., é um processo, é uma barreira muito grande que a gente precisa derrubar para que o mercado veja isso como um potencial. E eu brigo por isso, eu brigo para que a gente consiga fazer com que, poxa, beleza, essas pessoas autistas, talvez, dentre esses ranges, se eu tivesse essa facilidade de compra ou essas funções assistivas, cara, ele ia comprar muito mais, ele ia conseguir ser muito mais autônomo, ele ia conseguir gerar essas jornadas que ele gostaria de fazer de um jeito muito mais natural. Então a gente briga por isso. A gente entende que dentro do autismo tem zilhões de especificidades. A gente não trabalha específico numa jornada específica de o autista X que tem esse tipo de necessidade. Não é isso. Vamos entender todas as maneiras para simplificar a jornada e vamos simplificar e vamos deixar que a pessoa escolha o que ela quiser. A gente evita rotular. Poxa, não, essa função aqui é para uma deficiência específica. Não existe isso. Essa função é para todo mundo. É igual você colocar uma rampa. Falar, não, essa rampa é só para a pessoa que usa cadeira de rodas. Não, mas e a mulher grávida que não quer subir a escada? E a pessoa com uma linha de viagem? Que, enfim, é uma rampa que facilita a vida de todo mundo. Aperto é isso. Aperto gera funções para facilitar a vida de todo mundo. Ponto. É isso. Porque hoje, no mercado, os pais procuram muito aplicativos para os seus filhos, né? Isso é o que mais... Que nem eu, tenho o Gabriel, que é não verbal. Eu nunca comprei um tablet, nunca baixei, porque eu acho que não é o momento de eles terem um celular nem nada, porque eles já são muito viciados em televisão. Perfeito. Aí tem aqueles pais que compram, não sei se tu já viu, aqueles tablets com acessibilidade, eles vão clicando e vão falando o que eles querem. Perfeito, sei. Isso ali é muito bom, mas hoje é cobrado para ter um aplicativo desse. Entendi. Até já falaram para mim, por que tu não fala com o Bruno? Para ver sobre esse aplicativo, porque é cobrado. Tem pais e mães que não podem abaixar pelo fato de ele ser cobrado, esse aplicativo de acessibilidade. Eu achei que tu já tinha visto. É muito legal esse aplicativo. A hora que der, eu mando para a Leila para ela mostrar para ti. Perfeito. Mas tem que pagar? Sim. Depende do ponto de vista quando você analisa isso, né? A pessoa que fez a tecnologia, de alguma forma, ela vai precisar gerar receita em relação a isso. Para o nosso lado... a gente pode sim pensar em alguma alternativa de... hoje a gente sempre faz investimento, por exemplo, o Podalch é um exemplo disso. A gente sempre tenta devolver para a sociedade de alguma forma. E talvez essa seja uma das formas. Falar, não, Bruno, poxa, vamos pensar em um projeto em específico para poder construir e resolver esse software. Não vai ser um projeto, não vai ser um produto perto. Mas pode ser um produto ou pode ser um aplicativo em que aperta, coloca na linha de produção para entregar para a sociedade. Como a gente já fez isso inúmeras vezes. Então, é possível da gente entender como funciona e entender como é que a gente pode colocar isso na linha para entregar. Como a gente fala em inovação para acessibilidade, a gente está o tempo inteiro criando coisa nova a rodo para poder, de fato, continuar na frente, etc. Mas... tendo uma demanda específica e entendendo onde isso pode encaixar, talvez a gente consiga ajudar a resolver. Não é um problema. Vamos conversando, Bruno, sobre isso, porque tem mães e pais que realmente não têm condições de pagar por aquele aplicativo, sabe? E é um aplicativo que ajuda muito na acessibilidade do dia a dia, principalmente de um autista que não fala. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre os teus projetos no Oktober. Que eu até vi que tu colocou alguns totens lá e aquele menino que apareceu de cadeira de roda é meu sobrinho. Ai, que Wesley. Legal. Ele é meu sobrinho. Claro. Aí eu achei muito interessante. Eu queria que tu explicasse qual é a função
desses totens na Oktober, que teve algumas pessoas que ficaram ainda em dúvida, o porquê do quê, foi explicado tudo certinho, mas sabe muitas vezes como é que o brasileiro é, né? Sim, vamos lá. O totem na Oktober foi uma consequência. Então, nós conhecemos o time da CEIDEP, o time da CEIDEP, da Secretaria de Inclusão, etc., aqui de Inclusão e Paradesporto de Blumenau. Até aproveitando, tu faz parte da CEIDEP também com a Bruna? Como Não é que é? faço parte, Explica um pouquinho. eu conheço eles, eu sou um admirador do trabalho deles, eles ajudaram a gente pra caramba com dica, mostrando pessoas e apresentando a gente. A gente fez alguns testes específicos com o Totem também para muitas pessoas com deficiência, então também ajudou a gente a enriquecer o produto pra caramba, a tecnologia pra caramba. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles e pelo que eles fazem, mas começamos conversando sobre o sonho primeiro surgiu eu acho que de conversas internas da Oktober aquele ano ser uma Oktober acessível. E aí nisso, esses times, tanto o time da Vila Germânica quanto o time da CEIDEP, começaram a buscar no mercado soluções que fariam sentido para resolver esses problemas de jornada, de acessibilidade na Oktober. E aí, nesse meio do caminho, eu já estava em conversa com a CEIDEP, porque faz todo sentido perto, enfim, a gente, por estarmos perto deles aqui, facilita a nossa vida de tirar dúvida, buscar players, buscar referência, achar pessoas com deficiência específica para a gente fazer testes específicos. Isso acontece muito, a gente bate bola bastante com o time lá de dentro. E aí, nessas conversas, surgiu essa demanda da Oktober. Nós somos uma ferramenta de acessibilidade digital, ou seja, nós deveríamos atender site, enfim, tudo que tem a ver com o digital especificamente. Isso aconteceu. A gente resolveu o digital, só que aí, felizmente, a Oktober quis resolver o problema de verdade. Né? O time, tanto CEIDEP, Vila Germânica, Prefeitura, eles... Puxa, Bruno, vamos resolver isso mesmo. Então, para resolver de verdade, não adiantava resolver a acessibilidade digital até a festa. Beleza, a gente ia levar as pessoas com deficiência para a festa, e aí? Como é que eles iam navegar a partir dali? Né? Como é que eles iam para o banheiro? Como é que eles iam escolher o que fazer? Então, a partir do momento em que a gente comprou essa briga de, ok, vamos tornar a Oktober acessível digitalmente mesmo, e aí o digital virou um pouquinho de físico, falei, cara, vamos de fato para os totens. O totem, ele precisa... Qual é o objetivo do totem? O totem é para ajudar as pessoas a se locomoverem ali por dentro. E aí, com qualquer tipo de deficiência específica, ou seja, o surdo ele tem que conseguir chegar no totem e entender o que tem ali. Ele tem que conseguir ler o cardápio. Tu fez para todos, tanto para o cadeirante quanto... Exato, eu achei que tinha sido só para os cadeirantes ali. Não, para a pessoa com cadeira de rodas, ela vai ter o acesso específico ao totem, porque ele foi modelado para que a pessoa conseguisse chegar, que a tela baixassem os botões para que ela conseguisse clicar. E aí, de novo, uma acessibilidade, uma ferramenta resolve a outra. Então, pessoas de baixa estatura, nanismo, também iam conseguir usar da mesma altura que a pessoa com cadeira de rodas. Aí a gente teve, a pessoa surda. A pessoa surda entrava lá, ela precisa ter libras para conseguir fazer a função. A pessoa com baixa visão, os botões precisavam adequar para ajustar, daltonismo, enfim. Aí a gente foi colocando todas as soluções que a Perto resolve ali dentro. E aí depois veio o grande boom, que eu acho que foi uma entrega muito legal, que foi a parte de voz. Então, o nosso totem, a partir do momento que a pessoa passa na frente, a gente já se comunica com ela. Fala, se você precisar de ajuda, fala ajuda que eu te ajudo. E aí a pessoa fala ajuda, a gente vai e começa a conversar com ela naturalmente. Poxa, eu quero ir no banheiro, eu quero comprar uma cerveja, enfim. O que ela quiser é por voz. A gente acha que voz... Primeiro, voz é a maneira mais natural que o ser humano tem de comunicação desde sua essência. Ponto. Então, quando a gente coloca isso no totem, isso é genial porque você não distancia mais a tecnologia. Porque quando a pessoa vê um totem lá, ela tem medo de chegar e interagir. Quando a gente coloca a voz ela sabe falar. Então, na maioria das vezes, essa jornada diminui. Se não for por voz, é por clique, é por botão, enfim. A gente vai resolvendo essas demandas. Então, no final das contas, o totem foi isso. E aí depois a prefeitura trouxe a oportunidade da pessoa poder fazer, de buscar a pessoa de cadeira de rodas em casa e trazer para a festa. De táxi, né? Eu vi. De táxi, exato. Isso foi muito legal. Só que aí qual era o problema? Precisava de um aplicativo para poder gerenciar essas corridas. Foi aí que a Perto entrou também. Também? Também? Não é um trabalho da Perto. De novo, a gente não faz isso, mas aí precisava ser feito e não tinha ninguém no mercado que
que tinha construído nada parecido para a gente poder usar, etc. Então a gente resolveu fazer. E aí a gente desenvolveu esse aplicativo. Então, o aplicativo que usam para fazer esse movimento de buscar as pessoas em casa e levar até o evento e vice-versa, foi também desenvolvido pela Aperto. Então, a Aperto desenvolveu a ferramenta dos totens, né? O software dos totens, o aplicativo específico para a busca de pessoas, obviamente junto com a CEIDEP, junto com todo o restante, e o site da Oktober, o site do turismo, enfim, a gente também está lá resolvendo esses problemas, sendo essa interface de acessibilidade nesses meios. E foi aí que a gente resolveu tudo. Hoje nós estamos no dia 30 gravando aqui. Hoje é o dia, farão, a gente está a 100 dias da festa. E aí também existe uma solenidade que a gente vai estar lá, porque a Aperto também, isso em primeira mão, a Aperto vai fazer parte da Oktober esse ano também. Eu ia perguntar isso aí, então, Udi. Vai. E uma coisa assim que vai todo mundo assistir, vai todo mundo querer saber. O que a Aperto vai fazer para os autistas esse ano? Porque tu sabe que o autismo em adultos cresceu muito, né? Sim. Hoje é muito, vamos dizer assim, Bruno, muito autista que às vezes não consegue se comunicar. É muito autista que adulto que tem shutdown, meltdown, que se eclode, não consegue conversar. E muitas vezes é até muito não com criança, pai e mãe com criança não verbal. Tu pretende também fazer isso esse ano para os autistas? Então, todo ano a gente está trazendo, a gente vai entendendo quais foram os problemas do ano passado e criando novas soluções. E a própria Oktober também está fazendo a mesma coisa, que é entendendo todos os pontos específicos que, poxa, o que dá para melhorar? Fisicamente, eu não acompanhei as últimas iniciativas que houveram na Oktober do ano passado, mas eu lembro que tinha algumas coisas... Tu não participou ano passado? Participei, só que como a gente sempre participa da parte digital, totem, e a Oktober é muito maior do que isso, né? Tem pessoas que acompanham ali dentro, tem espaços exclusivos para... tem toda a parte estrutural, que tem um time enorme que faz esse trabalho lá dentro, que pensa nisso. Então, com certeza, eles vão para esse caminho também. E a nossa missão com a Aperto é fazer com que esse totem seja ainda mais acessível para as pessoas autistas também. Então, poxa, como é que a gente resolve a ferramenta para não verbais? Como é que a gente resolve para pessoas que têm Enfim, é aquele lance de resolver um problema e acabar melhorando para todo mundo. Então, se a gente consegue entender essas jornadas de uso das pessoas no meio do caminho, inclusive as pessoas autistas, eu acho que vai facilitar pra caramba. Esse ano, o totem ele vai vir completamente diferente. A gente vai remodelar ele 100%. Então, o que tínhamos até então não vai mais existir. Ele vai ser refeito, levando em consideração tudo que a gente aprendeu, todas as tecnologias novas que a gente pode colocar. Então, ele vai ficar ainda mais acessível, vai ficar ainda mais moderno, com um monte de sensor para um monte de coisa. Então, é até legal depois a gente bater um papo para pegando todo esse teu know-how no autismo e entender o que daquilo ali, depois de pronto, a gente pode melhorar. Vem bastante famílias me procurar sobre acessibilidade, né? Como agora, pelo conta do Podialce, já estavam me perguntando sobre a Oktober. Porque tem muito pai e mãe que levam seus filhos à tarde lá para brincar e coisa. Porque a acessibilidade para o autista hoje em Blumenau tá muito pouca, Bruno. A gente quase não tem. Eu sou mãe de 3 autistas, então assim, eu quase não saio, porque a acessibilidade muitas vezes é complicada com eles. E o autismo cresceu muito aqui em Blumenau. Sim. Demais. Eu acho que no geral, né, agora a gente está conseguindo diagnosticar, que por um lado é bom o fato de você conseguir diagnosticar e ter essa... Eu acho que quanto mais a gente conseguir metrificar isso, mais a gente consegue cobrar do poder público, mais a gente consegue rodar e ter melhorias nesse meio do caminho, né? Acho que é importante a gente começar a dar luz para isso. Por isso que, novamente, esse podcast é importante. As pessoas precisam ouvir que existem outras mães que têm essas dificuldades. A gente, como ferramenta de tecnologia, a gente precisa ouvir vocês para entender como a gente resolve o problema de verdade. Uma coisa eu te prometo, que a gente vai fazer assim que tivermos os novos totens prontos, a gente vai fazer uma nova rodada com todo mundo, né, com as deficiências específicas, para que a gente entenda se de fato está resolvendo o problema. Como a gente fez no primeiro. No primeiro, a gente, junto com a CEIDEP, nós juntamos muitas pessoas, testamos com todo mundo para entender onde estavam os problemas, o que a gente podia resolver. Obviamente, nunca a gente vai ter algo
perfeito que vai resolver o problema de todo mundo. Mas tentar chegar o mais próximo disso. Acho que é aí que está o detalhe. A gente precisa tornar isso... A Oktober talvez seja um exemplo ou um momento em que a gente consiga mostrar para o Brasil. A Oktober já é isso. Quando a gente, ela é uma baita de uma vitrine de Blumenau, de um monte de coisa, de um monte de referência, né? A Oktober ensina muita coisa para outros estados, outras festas, etc. E a gente conseguir, junto com eles, levar uma tecnologia assistiva que se torne referência no Brasil, acho que é um ponto crucial. A gente precisa usar o Oktober como referência, como vitrine e principalmente para... isso já aconteceu também, que foi o fato de a gente ter saído no Jornal Nacional, de ter sido aquela matéria. Aquilo foi muito legal e já trouxe luz para o que a gente buscava de informação. Poxa, isso é relevante, isso fez sentido, isso foi um case nacional. E agora, qual é o próximo passo? Como é que a gente pode deixar isso melhor? E é muito legal porque eu tive umas reuniões posteriores com o Oktober e eles estão buscando, o time da Vila Germânica está buscando cada vez mais melhorar, sabe? De entender que a gente está distante, que está todo mundo distante, mas nem por isso a gente não vai estar o tempo inteiro buscando, fomentando, provocando e tentando chegar a uma solução cada vez mais coerente, mais coesa, com uma entrega mais legal. E esse é o nosso trabalho, a gente está o tempo inteiro tentando resolver esses problemas. Ô Bruno, e vocês fazem só no Oktober? No Natal vocês fazem alguma coisa também junto? Esse é o próximo passo. É a gente conseguir entender quais são os outros eventos relevantes e trazer isso para todos. É uma vontade nossa e uma vontade também da Vila Germânica que tudo fique cada vez mais acessível. Porque a gente também precisa encarar, e eu trago isso quase como um mantra, a acessibilidade, no final das contas, ela tem que ser encarada como uma oportunidade pelas empresas. Hoje, poxa, quando você traz 60 milhões de pessoas para dentro do teu negócio para consumir, é dinheiro para caramba. Então, enquanto você trouxer a acessibilidade como custo, você não vai conseguir atingir o que precisa. E o time de turismo de Blumenau já encarou isso, já entendeu. Só que, obviamente, o nosso laboratório hoje é Oktober. Então, a gente precisa entender e resolver os problemas na Oktober e entender como é que isso vai funcionar, porque talvez hoje seja o evento mais relevante da cidade ainda, mas Blumenau tá com um monte de aparelho turístico agora, que a tendência é que as outras festas se tornem tão relevantes quanto. E aí sim, um dos nossos estudos é como é que a gente torna digitalmente o restante das coisas. E aí é um baita desafio, porque cada evento tem suas características e a gente precisa ir Tu leva a resolvendo. acessibilidade da Perto para fora do Brasil, pelos estados do Brasil também. Tu trabalha especificamente com todas as deficiências ou tu tem alguma específica que a Perto... Não, eu trabalho especificamente só com essa, mas trabalho com outras também. Mas a minha especificidade é naquela ali. Tu tens a Perto tem alguma, vamos supor, Não. com o surdo, com o autismo? Eu achei que tu tinha um que era o que tu mais trabalhava. Não, nós temos... a gente tem jornadas específicas. O que são as jornadas dentro de casa? São como a gente resolve o problema de uma deficiência específica. Então, a jornada para pessoas cegas, a gente tem uma jornada muito clara para resolver esse problema. Para pessoas surdas também. Para pessoas com baixa visão, dislexia, TDAH. E aí nós temos as ferramentas assistivas, que aí eu acredito que funcionem para pessoas autistas. Que aí é essa de voz, essa com botões maiores, enfim. A gente tenta cobrir as necessidades do espectro, porque a gente entende que não existe uma função, diferente da função para o surdo, em que eu insiro libras ou legenda, que aí eu acabo resolvendo grande parte do problema para a maioria dos surdos, no autismo não tem muito isso. No autismo, como tem um monte de especificidade num espectro muito grande, eu tenho que pensar em um monte de ferramenta para que essa pessoa consiga entender qual que faz mais sentido para ela. E inclusive para os neurodivergentes. Nesse caso, no meu caso, por exemplo, com TDAH, eu uso lá uma linha que me facilita na leitura. Tem uma outra barra que ele ajusta para que eu não perca tempo. Para o epilético, nós temos a gente congela as animações na tela para que evite o problema. Enfim, legal. A gente vai pensando em um monte de soluções para resolver esse problema. Então, nessas especificidades de deficiência em que o espectro é muito grande, a gente prefere dar um monte de possibilidade. Por exemplo, o nosso plugin que vai no site tem mais de 60 funções.
Então, você pode usar 4 delas, ou pode usar 4 porque quer e precisar de 2. Eu uso 3 funções dentro do meu plugin, porque eu acho que para mim faz super sentido. Então, só que para deficiências específicas nós temos uma função muito legal para tetraplégicos, que é o rastreamento facial, e ele navega pela face com o mouse. Então dá essa autonomia para ele também. Ele pode usar tanto voz quanto usar o rosto para poder fazer essa navegação no celular. Então tem um monte de possibilidade que você pode rodar. Na nossa solução, a gente não rotula nada específico para pessoas autistas, até porque quando a gente rotula, tem um problema muito grande, porque a gente ainda tem o preconceito da pessoa com deficiência. Então, se eu falo, olha, essa função aqui é específica para o autista. Caramba, ferrou, porque aí as outras pessoas que poderiam usar essa ferramenta acabam não usando. Então, a gente deixa essas ferramentas um pouco mais agnósticas, mais genéricas, para que todo era isso que eu mundo queria tenha essa saber, possibilidade. se tu tinha uma específico ali para aquele autista, para aquele surdo, para que é isso que eu queria saber, porque hoje a gente vê esses aplicativos para os autistas que têm, vamos supor assim, tem uma mãe que tem um filho que é tetraplégico, autista e é surdo. Aí ela tem que baixar um aplicativo para cada um deles para poder usar. Boa, esse é um bom exemplo. No nosso caso, imagina o seguinte, que uma marca X contratou a gente. A gente vai estar com a funcionalidade lá que tem 60 funções. Para esse usuário, não existe a função, vamos lá, não existe a função Bruno no aplicativo. Existe um monte de possibilidade. Então, se ele é surdo, ele vai ativar a função de surdo. Ele tem dislexia, ele vai ativar a fonte, vai aparecer a fonte de dislexia. Ele pode ativar quantas ele quiser para que aquele site fique perfeito para ele. Então, isso que é o legal. A gente chama de jornada exclusiva. Então, nota que como ele tem uma série de especificidade, ele não tem um nome para o que ele tem. É para ele, aquela navegação é exclusiva para ele. Então, a gente tem que dar um monte de possibilidade para que ele monte o quebra-cabeça ali e gere o site fique da forma em que faça mais sentido para ele. E é isso que a gente resolve. Então, nessas ferramentas que você está me trazendo, especificamente, elas são aplicativos para resolver um problema só. No nosso caso, a gente faz o trabalho contrário. A gente é uma interface. A gente instala no site da marca e aí você mesmo escolhe o que você quer que aquele site fique para que fique bom para você. É difícil explicar a tecnologia falando, mas é assim. Até quem for da região, convido para vocês estarem na Oktober esse ano, que vai ter... aí vocês vão poder usar esse totem. Eu acredito que ele vá ser novamente case, porque vai vir muita coisa nova que nunca foi utilizada. Tem algumas mães aqui em Blumenau que elas têm um projeto de aplicativos, né? Para os seus filhos autistas, porque eu tenho uma gama de mães ali, que é filho com dislexia, autismo, surdez, outras coisas além do autismo. Dislexia, entendeu? Então, assim, a gente hoje usa muito celular para tudo, Bruno. Verdade. Internet para tudo. Então, assim, é uma coisa que o autista precisa hoje. Até para se comunicar, é muito importante. Eu até quero ver depois contigo se eu posso estar te apresentando esses projetos que eu tenho ali. Claro, para tu dar uma olhada. É muito legal. São algumas coisas que uma mãe fez que eu achei muito 10, assim. Mas que nem eu te falei, tem aquele negócio, tem que pagar pelo aplicativo. Em alguns sites, tu tem que pagar, vamos por 50, 60 reais. Eu acho que isso tinha que ser acessível para todo mundo. Concordo não cobrar. Então, já que a gente tem você aqui em Blumenau, por que a gente não pode tentar fazer alguma coisa, sabe? Eu acho muito legal. Claro. E eu queria também te fazer uma outra pergunta. Quando você vai para São Paulo, quando você vai para outros lugares, o autismo, ele é falado nesses congressos? Ele é, como é que é? Muito sugestivo nas palestras? Eles são muito falados? São. É um tema que está extremamente em alta quando a gente fala de acessibilidade. Nos últimos 4 eventos de acessibilidade que eu fui, todos citaram autismo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vi que tu foi na Meta, né? Fui também. Eu queria saber, eu fiquei curiosa para saber o da Meta. Vocês falaram sobre? Não, o da Meta ele foi específico para WhatsApp. Foi uma vertente diferente. Essas grandes corporações é muito difícil você ter um tema específico. Assim, quando a gente fala de Meta no Brasil,
ele só vem com produto. É diferente de Meta nos Estados Unidos. Meta nos Estados Unidos, eles têm tudo. É óculos, enfim, é a marca gigante. Agora, no Brasil, eles falam só de produtos ou de problemas específicos. Por exemplo, no Brasil, a gente é um consumidor gigantesco de WhatsApp. Então, as marcas, elas compram anúncio no WhatsApp, um monte de coisa. E a gente é um dos maiores utilizadores de WhatsApp do mundo também. O Brasil, talvez, acho que é a maior, se não o maior, o número de usuários do mundo é um dos. Então, é muita coisa. E precisa mudar muita coisa o WhatsApp, tá? Para acessibilidade. Então, nossa, se a gente for falar de acessibilidade nesses aplicativos, a gente está muito distante. De fato. Apesar das diretrizes internacionais partirem de lá. A WCAG, que é a diretriz de acessibilidade mundial, que veio da W3C, ela é americana. Lá eles estão bem mais avançados do que a gente, não em tecnologia, mas em legislação. As leis elas são cobradas com mais afinco, enfim. A acessibilidade ela tá mais madura, as pessoas entendem melhor, os produtos já vêm mais acessíveis, enfim, já está um pouco melhor. Europa também. Europa é o mesmo caminho. A Europa lida com acessibilidade muito melhor porque eles já estão mais maduros com isso. Já é uma pauta mais recorrente. Na Alemanha, pelo menos na Alemanha foi o que... Alemanha e França foram dois países que me chamaram muito a atenção porque eles já têm pautas muito claras do que eles vão fazer, como eles vão resolver e tecnologias específicas, assim. Muita tecnologia específica, e eu acho isso bom e ruim ao mesmo tempo, porque, poxa, não adianta nada você ter um baita produto que só resolva o problema do cego. Ele tem que, você tem que ter essas vertentes, mas a gente precisa pensar de uma maneira um pouco mais geral para poder abraçar todo mundo e pensar em assistividade também, não só na acessibilidade no geral. Mas os outros países estão mais maduros, a gente está caminhando. Agora com essa normativa da ABNT e com os 10 anos da lei, da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, eu acho que a gente precisava desse momento, desse movimento, a gente precisa desse tempo, a gente precisa... O Brasil ele leva um tempinho para amadurecer as coisas, mas eu estranhamente tô positivo com as coisas que estão por vir. Assim. Agora que eu tô mais próximo, eu pensei que que ia me desmotivar, que a gente ia estar distante, mas não, as coisas estão acontecendo. São Paulo talvez seja o principal vetor disso, então a Prefeitura de São Paulo está trabalhando bastante para isso. Até aqui dentro de casa, quando a gente fala de Blumenau, que a gente tem a oportunidade de estar um pouquinho mais próximo eu queria dos saber um decisores. pouquinho sobre o digital com os PCDs e Blumenau. Era isso que eu queria saber também. Boa. Por incrível que pareça, faz bastante tempo que eu não fico em Blumenau efetivamente. Agora perto tá com outras sedes específicas em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então a gente está o tempo inteiro... Eu basicamente estou literalmente muito mais fora do que aqui. Os movimentos que eu vejo com a cidade, em que eu estou com a cidade, são mais distantes por conta enfim, eu não tô mais 100%, e quando eu estou em contato com a cidade, normalmente é com a Vila Germânica, é com os projetos em que a gente já está envolvido. Nesses projetos em que eu estou envolvido, em que eu converso com as pessoas que tomam decisão nesse meio, cara, a gente tá com a faca nos dentes, assim, tá todo mundo trabalhando pra caramba pra melhorar. Só que a gente ainda tá no Brasil, então o orçamento é limitado, o tempo para tomar decisão é demorado, o sistema ainda precisa ser... tem muita coisa que precisa melhorar, que precisa mudar, então não é uma tarefa fácil, não é simples você facilitar. Sabe o que eu tava pensando esses dias, Bruno? Temos o Bruno aqui em Blumenau que já ajuda ali na Vila Germânica, tudo. A escola, gente, é tão difícil a acessibilidade para os nossos filhos na escola, Bruno, que tu não faz ideia. Que nem o Gabriel, um autista não verbal. Não tem um tablet, não tem nada para a professora mexer, figuras grudadas na parede, Bruno. É coisa da era de... Então, assim, tu estás aqui, prefeito, procura ele. Por que não tentam a Secretaria da Educação fazer alguma coisa, sabe, Bruno? Vamos se juntar, vamos ver o que a gente consegue fazer. Que eu acho isso muito... Não tem, Bruno, não tem nada. Pois de novo, é um trabalho danado que as pessoas têm que ter para fazer isso acontecer. Eu acho que a gente precisa ter, é o que a gente defende também.
mas no final das contas são os tomadores de decisão, né? Lá em cima, e é o que faz mais sentido. Enfim, é muita gente que a gente precisa mobilizar para que isso funcione efetivamente. Mas existe alguma possibilidade, vamos supor, de a prefeitura, a Secretaria de Educação te procurar e fazer alguma coisa assim? Fazer algum aplicativo, fazer alguma coisa para ajudar essas crianças? Tem alguma possibilidade disso um dia acontecer? Então, no nosso caso, é muito mais simples do que parece. Para a gente poderia apoiar na parte de consultoria disso, que é, poxa, pega tudo que vocês sabem de tecnologia assistiva e vamos entender como é que a gente resolve esse problema específico. Sim, daria. A Perto não vende produção de aplicativo para acessibilidade. Nós faríamos, por exemplo, poxa, você vai me apresentar alguns produtos das mães que, enfim, que você tem no teu ciclo. A gente, se em algum momento vai desenvolver por conta própria e entregar isso gratuitamente para o mercado, mas sem pensar em verba, faturamento, nada disso. É de fato entregar isso para a sociedade como uma devolutiva privada, social para o mercado. Mas nesse caso, aí a gente vai precisar, quando a gente imagina um simples tablet para uma, eu não sou especialista em nada disso público, tá? Eu tô falando com experiências que eu já vivenciei. Mas, inclusive seria muito legal trazer alguém desses núcleos específicos para cá, para que eles explicassem, prefeito, etc, para que eles mostrassem. Eu tô tentando, tá difícil. É um processo, eles devem ter agenda lotada também. Tô tentando. Com certeza a minha agenda é mais tranquila do que a do prefeito. Mas, por exemplo, um tablet é licitação, é aprovação. Aí dentro do tablet que tu licitou para comprar, tem que licitar alguém para desenvolver a tecnologia para isso. Aí tem que, enfim, e aí vai indo. E aí é aprovação, é tempo, é verba, aí às vezes a verba não foi separada para isso. Quando a gente fala de público, passa por tanta gente, é tão moroso que, na maioria das vezes, a gente do privado tenta resolver e pronto, sabe? Inclusive, a gente do privado resolver para o próprio privado é um alerta, uma dor de poxa, é um sintoma de, cara, não está resolvido, não foi resolvido, alguém vai precisar fazer. E esse é um dos nossos papéis. E que bom que tem espaço, no nosso caso, para a gente poder resolver para o privado. Mas para o público, é trabalho deles, eles deveriam olhar para esse montante que é muita gente. É muita gente. Aqui em Blumenau, hoje, a gama é enorme. Quero te voltar a perguntar aquela perguntinha de novo. Quando tu vai para São Paulo e para aqueles outros lugares, eu acho que tem pessoas, né, que são muito envolvidas. Eu queria saber o que entra o autismo nessas... porque às vezes dá curiosidade a gente querer saber, até as famílias que muitas vezes acompanham o passo a passo digital. O que entra nessas convenções que vocês fazem sobre o autismo em específico? A gente participa, na maioria das vezes, dos eventos que falam sobre acessibilidade no geral. E aí, quando a gente fala sobre acessibilidade no geral, a gente sempre tem a pauta, na maioria das vezes. Pessoas cegas, pessoas surdas. Agora, autistas, inclusive, na última da LBI, me fugiu o nome mas tinha uma entidade muito legal que fazia um trabalho brilhante. E, inclusive, eles estão agora em São Paulo, eles lançaram aquele espaço para o autista. Me fugiu o nome. Casa do Autista? Não, é um... Sensorial? Um baita de um centro para apoio. Centro de Referência TEA, eu acho que a Bruna foi para lá. Centro de Referência TEA, perfeito. E vão sair mais 3 ou 4 esse ano. Então, ali eu acho que indo para São Paulo e isso funcionando, né, as pessoas entendendo como isso vai virando case de verdade, aí a gente pode brigar para ter isso aqui dentro de casa. A Bruna tá atrás, ela foi lá conhecer, visitar, porque tem que ter aqui em Blumenau. A Bruna é nossa secretária hoje. Então, ela tá empenhadíssima em fazer isso tudo acontecer, como a Gisele estava no momento dela, e isso talvez seja aquele lampejo de esperança, de tem pessoas que querem fazer isso acontecer. A gente precisa em Blumenau de um centro TEA. É extremamente importante. Lá, em São Paulo, a gente já fala de acessibilidade talvez mais tempo que em Blumenau. Então tem essa curva. É lá que as decisões principalmente são tomadas. Enfim, os eventos são
são ministrados, então as pessoas estão mais próximas disso. E com o Centro TEA lá, tendo novamente, virando case lá, vai virar referência e a gente vai com certeza ter isso aqui, porque eu não sei nem como é que isso está com o prefeito atual e qual é o tema disso agora aqui dentro de Blumenau. Mas se a Bruna já foi lá estudar, cara, é um grandíssimo indício de que isso vai acontecer. Senão Blumenau não ia estar buscando esse case lá na cidade. A gente está rezando para isso, né? Porque o prefeito é complicado, tá difícil. Então, é muita pauta, né, que você precisa brigar. Eu não faço ideia de como é que tá isso, da onde isso tá na esteira de decisões aqui dentro, mas eu fiquei feliz, eu não sabia que a Bruna tinha ido Foi conhecer o Centro TEA lá em São Paulo. Foi São Paulo, foi ela e a Marisa foram. Ah, legal. Foram lá conhecer e assim, lindo lá, tá? E outra coisa que agora a gente tá pautando aqui em Blumenau, Bruno, é um centro para pessoas idosas autistas. Olha que Porque legal. vamos supor assim, eu sou mãe solo e se acontece alguma coisa comigo e os meus filhos, como é que vai ficar? O Gustavo até... Mas e o Gabriel? Que é não verbal, tem deficiência intelectual junto, como é que fica? A gente agora estamos trabalhando isso aqui em Blumenau também, para trazer para cá um lar. Legal. A gente tá tentando, mas tá difícil. E chegamos quase ao fim. Já quase. Eu quero só fazer mais algumas perguntas. Eu queria saber a tua rede de funcionários autistas. Quantos são? Qual função deles? Porque aqui a gente gosta de falar também sobre o trabalho, os autistas, porque o mercado de trabalho dos autistas hoje... Sim. Sabe? É uma boa pergunta. A gente na Perto, dependendo, a gente não contrata a pessoa, a gente contrata pela competência dela e a gente não busca pela deficiência específica. Mas eu tenho um case muito legal lá, que é o do Felipe. O Felipe, ele é autista e ele é o nosso redator e hoje é o cara que escreve tudo da Perto. Então, quando você acompanha o nosso blog, é ele que escreve. Então, ele é brilhante, incrível. E se eu pudesse destacar um profissional que faz esse trabalho, seria o Felipe. Assim, conheço ele há muito tempo, inclusive de outros projetos. Ele é intraempreendedor, enfim. Ele é fera. Inclusive, ele seria um excelente convidado para cá. Viu? Vamos. Eu acho que ele é um cara fera para poder falar de storytelling, falar de escrita, copyright. Ele já escreveu alguns livros. Ele é muito fera. Muito fera. Ele é uma referência legal. Tu tem só ele hoje? Eu não me recordo. Eu acredito que hoje eu consigo lembrar diagnosticado, que de fato faça sentido como referência, eu acredito que seja o Felipe. Eu tenho outros neurodivergentes, mas especificamente autismo, eu acredito que Felipe. Tu tens, além do autista, tu tens quais outras deficiências de funcionários? Eu tenho funcionário cego, eu tenho... Cego tu tem também? Sim, tenho a Camila. Que ela é cega. Enfim, tem bastante gente A gente fica assim quando fala, porque... Não, e precisa. Eu tenho medo de te falar agora e acabar esquecendo alguém, eu não vou ser justo. Depois eles assistem, não falou vai de ficar mim. Exato, não, deixa eu fugir dessa, porque senão você vai me deixar, eu não vou lembrar de todo mundo. A gente aqui em Blumenau, não sei se tu conhece, a gente tem a Simone do Gentes Instituto. Do Gentes, claro. O Gentes a gente apoia. Também eles usam Perto. Ah, legal, porque ali também sempre tem empregabilidade ali para os autistas, é muito legal. Eles fazem um projeto lindo. Eu já trouxe a Simone aqui já, é muito legal. É muito legal. Então, Bruno, chegamos ao fim, eu quero te agradecer por tu ter vindo aqui, quero te agradecer por tu estar junto comigo nessa jornada minha, que eu pretendo continuar até o resto da minha vida, porque eu amo o que eu faço aqui. Eu quero que tu deixe das tuas empresas, o arroba, para, não sei, se as famílias quiserem procurar perto para tirar dúvidas sobre acessibilidade, porque isso é importante, né? A gente gosta de estar sempre enganjado, sempre perto, que nem eu te falei, tem mães ali que têm aplicativos que queriam mostrar para ti, né, que já sabem quem você é, que eu comentei, para a gente tentar trazer algum conforto, né, para essas famílias. Claro. Por favor, entre em contato. O arroba acho que é mais fácil da Perto Digital. Acho que da Perto Digital dá para centralizar tudo lá. O meu é Bruno Braus, então se quiser me buscar na rede social também não tem problema. Eu tento
atender o máximo possível das pessoas. Sobre esses aplicativos, das pessoas que você conhece, se você quiser, centralize em você e a gente pode marcar uma reunião, porque senão isso pode ficar disperso e perdido. Então, não vamos deixar isso acontecer. Centraliza, vamos agendar uma reunião no momento que eu estiver aqui em Blumenau, a gente, vamos todo mundo lá para a sede, a gente pode conversar e entender quais são os que dá para a gente absorver, como isso funciona, enfim, vamos tentar resolver sim. No mais, aperto. De novo, esse é o nosso propósito. No que a gente puder apoiar para você continuar fazendo esse trabalho e fazer com que mais mães e mais pessoas também falem sobre não só autismo, mas também autismo e sobre todos os pontos que a gente considera relevantes para que as pessoas entendam, aproximem as pessoas das pessoas. Então, a gente considera isso super, super relevante. Então, por favor, continue e conte com a gente. Obrigada, Bruno. Tu sabe, né, que eu vou pedir de novo, me patrocina, Bruno. Estaremos juntos. E assim, ó, na minha família eu tenho Wesley, meu sobrinho que é cadeirante, eu tenho 2 tias que são surdas, tenho os meninos que são autistas, tenho outra tia com deficiência, eu tenho bastante pessoas na minha família. Eu quero fazer um Furando a Bolha aqui no podcast. Eu quero trazer todas essas pessoas que têm alguma deficiência, dislexia, que têm surdez. Eu quero ver se eu consigo trazer um intérprete de Libras junto, sabe? Pra gente poder fazer, porque eu não quero só ficar no autismo, eu quero trazer tudo, porque Blumenau é uma gama grande, né? Exato, exato. Eu acho que essa é a parte extremamente importante. As pessoas precisam entender que existem mais pessoas, existem mais especificidades, existem mais deficiências, existem, enfim, uma infinidade de coisas que a gente precisa trazer em pauta e é extremamente importante. Tem que furar a bolha mesmo e, inclusive, esse é um dos nossos trabalhos. Se a gente puder apoiá-los a fazer isso, conta com a gente de verdade. Obrigada, Bruno. Eu quero te desejar sucesso na tua caminhada, nas tuas empresas, que tu cresça muito, 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 muito. Que Deus continue te abençoando a cada dia, que tu possa ajudar muitas outras pessoas, tá? Amém. Você, a sua equipe, todo mundo. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui. Quero te convidar de novo para curtir, comentar e compartilhar. E agradecer os meus patrocinadores, né? O Bruno, da Perto Digital. Quero agradecer o Pedro, também aqui do Estúdio Dr. Amadeu. Quero agradecer a Ioiô FIFA, minha amiga querida. O Mensor também, o Diego. A Inconcert, que é onde os meninos fazem musicalização. Ele está aqui com a gente muito também. Legal. O Dr. João Dal Bosco, meu médico de saúde mental. A Blumenau Hospitalar, o Rudy e a Alexandra, um beijo para vocês. E o Alexandre José e a Sabrina, um beijo para vocês. E eu aguardo vocês na próxima segunda, tá? Não se esqueçam, para cuidar é preciso conhecer. Tchau!